Olá, sexto ano, tudo bem, queridos? Gente, hoje, 1º de julho, né? 1º de julho, o mês de julho chegou, graças a Deus, né? Estamos então na metade do ano, né? E a gente espera que esse mês de julho possa ser um mês, né, de muita saúde, de muita paz, de muitas alegrias, vitórias, né? Que seja um mês muito abençoado por Deus para todos nós. Assim nós esperamos, assim eu espero, tá? E a única diferença, né, gente, é que esse mês de julho, diferente de todos os outros, né? Esse mês, ao invés de nós tirarmos férias, de nós viajarmos, nós vamos estudar. Nós vamos fazer uma atividade diferente dos anos anteriores, né? Esse ano nós vamos ficar com conhecimentos. Nós vamos aderir, nós vamos optar por conhecimentos, né? E isso faz toda a diferença, tá? E os passeios, as viagens, né, ficam para uma próxima oportunidade que com certeza surgirão, tá? Então, olha só, gente, a nossa aula de hoje, do dia 1º de julho, tá? Mês das férias, né? Mas como eu falei para vocês ainda há pouco, esse mês vai ser o mês, né, de conhecimentos, né? Vamos enriquecer os nossos conhecimentos, né? Vamos fazer um mês diferente. Afinal de contas, né? 2020, de fato, está se mostrando um ano bem diferenciado de todos aqueles outros que nós já tivemos o privilégio de vivermos, tá? E nós vamos passar por ele também, né? E com a esperança de que 2021 seja bem melhor, né, do que esse início de ano que nós tivemos, ok? Então, gente, olha só, eu passei para vocês uma atividade em PDF. E a atividade em PDF é referente a números primos também, números primos, números compostos, né, decomposição em fatores primos, enfim. Nós vamos hoje, tá, corrigir essa atividade, tá? Então eu peço que vocês estejam aí atentos, estejam fazendo as suas correções, as suas comparações, vendo o que vocês erraram, o que vocês acertaram, né? Corrigindo direitinho, para que não fiquem com dúvidas, né? E nem fiquem com respostas equivocadas, tá? Então, olha só, a primeira questão da atividade em PDF, ela diz o seguinte: fatore os números usando a regra prática e escreva essa fatoração na forma de potência, tá? Então, o que é fatorar? É decompor, né, gente? A gente vai decompor, né? Como nós vínhamos decompondo valores anteriormente em outras atividades, a gente vai continuar usando o mesmo procedimento, fazendo o mesmo procedimento que nós estávamos fazendo, tá? Ou seja, reforçando, né, o nosso conhecimento. Então tá, o item A nós temos aí 729, o item B nós temos 180, o item C nós temos 637, o item D nós temos 144, o item E nós temos 112 e o item F nós temos aí 108, ok? Então, todos esses valores precisarão ser decompostos, precisarão ser fatorados, precisarão ser divididos, em outras palavras, tá? Todos esses valores serão divididos por números primos, decomposto por decomposição em números primos, tá? Então,
Vamos lá. Vamos pegar aí o 729, tá bom? Então, 729, nós vamos decompor esse 729, tá? Então, o primeiro número primo que o 729 será decomposto é por 3. O 729, ele é um número ímpar. E por ele ser um número ímpar, ele não pode ser dividido por 2. Lembrem-se de que todo número par é divisível por 2. 729 não é um número par. Lógico, ele não é um número divisível por 2. Ok? Tá. Então, 729 vai ser dividido por 3. O resultado da divisão de 729 por 3 vai resultar em 243. Esse 243, ele será escrito embaixo do 729. Não esqueçam de que nós vamos pegar 729, vamos passar uma barra do lado e vamos colocar o 3 do lado da barrinha. Então, 729 dividido para 3 vai resultar em 243. Esse 243 nós vamos continuar a nossa decomposição e também vai ser por 3, né? Porque a soma dos seus valores absolutos resulta em um número divisível por 3. Então, 243 vai ser dividido por 3, que vai resultar em 81. 81 também vai ser dividido, vai ser decomposto por 3, que vai resultar em 27. 27 também será um número que será decomposto por 3, que será dividido por 3, que vai resultar em 9. 9 vai ser um número que vai ser decomposto, que vai ser também dividido por 3, que resulta em 3. E o 3 é um número primo, só divide 1 e ele mesmo. Então, o resultado aí, 3 dividido para 3, resulta em 1. Apareceu 1, então a minha decomposição está encerrada. Daí eu passo um tracinho, né, embaixo de todos os fatores e eu escrevo essa forma fatorada em forma de potência, em forma de multiplicação de potência. Então eu vou ter aí o 3 que se repete 6 vezes. Então, como escrever em forma de potência? 3 elevado à sexta potência. Somente isso, mais nada. Tá ok? Bom, o item B nós temos 180. Eu já vou dar o resultado, tá bom, gente? Então, o resultado de 180 vai ser 2 ao quadrado, 2 à segunda potência, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Tá? Quando você decompor o 180, você vai encontrar 2, 2, 3, 3 e o 5. Tá? Então, você vai escrever essa forma fatorada em forma de multiplicação de potência. Então, nós temos aí 2 ao quadrado, porque o 2 se repete 2 vezes, vezes o 3 ao quadrado, que também se repete 2 vezes, vezes o 5. Tá ok? Beleza. Depois, no item C, nós temos 637. Qual seria, então, a forma de multiplicação, né, que nós iremos escrever 637? 7 vezes 91. 637 dividido para 7, o 637, ele não divide 2 porque ele não é par, ele não divide 3 porque a soma dos seus valores absolutos não resulta em um número que divide 3, ele não divide 4, tá? Porque os dois últimos algarismos não é um número que divide 4, ele não divide 5 porque ele não terminou em 0 nem 5, ele não divide 6, porque se ele dividisse o 6, ele teria que dividir 2 e 3 ao mesmo tempo, tá? Então, ele divide o 7. 637, ele divide 7, que vai resultar em 91. O 91 é primo, só existe 2 divisores para ele, o 1 e ele mesmo, tá? Então, 91 vai ser dividido por 91, que vai resultar em 1. Então, a forma na qual eu vou escrever em forma de potência, a minha fatoração vai ser 7 vezes 91, ou seja, 7 pontinho, esse pontinho indica uma multiplicação,
91. Quando você pega 7 e multiplica por 91, você chega em 637, ok? Tá. Aí nós temos no item D, 144. Então, como é que vai ficar a forma fatorada de 144? 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado ao quadrado. Repetindo. A forma fatorada de 144. 2 elevado à quarta potência, que multiplica 3 ao quadrado. Tá? Ok. No item E nós temos 112. Como vai ficar a forma fatorada, ou seja, a forma decomposta desse 112? Nós vamos ter 2 à quarta potência, 2 elevado à quarta, vezes 7, tá? No item F nós temos 108. Então, 108 escrito em forma de potência, nós vamos ter 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, tá? 2 ao quadrado, 2 elevado à segunda potência, que multiplica vezes, né, um pontinho ou um xizinho, 3 ao cubo. O que é o cubo? 3 elevado à terceira potência, tá ok? Lembre-se que o 2 possui um nome especial de quadrado na potência e o 3 possui um nome especial que é o cubo, né, na potenciação. Muito bem, então essa foi a primeira questão, tá? Da atividade em PDF. A segunda questão, ele dá a forma fatorada e pede para você dar o resultado dessa multiplicação. Então, no item A, tá? Quando nós multiplicarmos todos os nossos fatores do item A, nós vamos chegar a um resultado de 180. No item B, quando nós multiplicarmos todos os nossos fatores do item B, nós vamos chegar a um resultado de 150. E no item C, nós vamos chegar a um resultado de 147. No item D, nós vamos chegar a um valor de 270. No item E, nós vamos chegar a um resultado de 400. E no item F, nós vamos chegar a um resultado de 378, tá? Então, as respostas são as seguintes, as que eu acabei de falar para vocês. Repetindo. Item A, 180, item B, 150, item C, 147, item D, 270, item E, 400 e o item F, 378. Tá ok? Tá. Vamos agora então para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: copie e complete a árvore de fatores como no exemplo. Vocês têm um exemplo, tá? E ao lado vocês têm, né, a questão para que vocês possam desenvolver. Então, no exemplo, nós temos lá em cima 150, aí esse 150 nós temos, né, duas barrinhas que puxam duas bolinhas, tá? Então, uma bolinha multiplica a outra bolinha, ou seja, um valor que está na primeira bolinha multiplica o valor que está na segunda, para que assim forme novas bolinhas. Tá? Então, nós temos aí, na primeira bolinha o 3, na segunda o 50. Então, 3 vezes 50 vai resultar no valor que está lá em cima, 150. 3 vezes 50 resulta no valor de cima, 150. A bolinha do 50 puxa mais duas bolinhas, né? A bolinha do 50, ela puxa mais duas bolinhas. Essas duas bolinhas são formadas pelos números 2 vezes 25. Então, 2 vezes o 25 resulta em 50, tá? Aí, a bolinha do 25 resulta em mais duas bolinhas. Dois números que multiplicado dê como resultado 25. Então, é o 5 e o 5, tá? Então, se a gente for de baixo para cima, nós vamos chegar no resultado de 150. Ou seja, 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 2 é 50 e 50 vezes 3 é 150, tá bom? Então, 150 é igual a 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, forma fatorada que nós chamamos, tá ok? Então, a mesma coisa vai acontecer no item A, que é 450. Então, nós temos várias bolinhas aí, tá? Aí, nós temos 450
Aí puxa uma barrinha, né? Puxa uma setazinha e nós vamos ter o 9. Puxa um tracinho, nós vamos ter o 9. Aí do 9 tem um xizinho e tem uma outra bolinha. Então eu quero saber qual é o número que multiplicado com o 9 vai resultar em 450, tá? Que é o valor que você vai colocar na próxima bolinha, que está do lado do 9. Então o valor que você vai colocar lá é o 50. Porque quando você pega 9 vezes 50, você chega a um resultado de 450, que é o que está lá em cima. Daí, esse 9 vai ramificar duas bolinhas, ou seja, vai aparecer dois tracinhos. Do 9 vai surgir dois tracinhos. Cada tracinho desse vai receber uma bolinha. Então, a multiplicação de dois valores em cada bolinha para resultar um 9 vai ser o quê? 3 vezes 3. Só que uma das bolinhas já possui esse 3, né? Então, você só vai tentar descobrir o valor da outra bolinha. Então, é 3, porque 3 vezes 3 resulta o quê? Em 9. Tá. Aí, você tem dos 50, você também tem duas bolinhas, sendo que uma delas já tem o 2. Então, qual é o número que vai ser multiplicado com o 2 para resultar em 50? O 25. Né? 2 vezes 25 resulta, então, no 50. E o 25 também, né? Tem dois tracinhos com duas bolinhas. Então, qual o valor que multiplicado vai resultar em 25? Qual o valor que você vai pôr em cada bolinha dessa que está sendo, né, derivada da bolinha do 25? Então, você vai ter 5 vezes 5, tá ok? Que vai dar 25. E no item B, nós temos aí 625, né, gente? Então, nós só temos aí uma bolinha que tem o valor de 5. O resto vocês vão ter que encontrar. Então, na primeira é 125, tá? 125 que multiplica 5 vai resultar em 625. Você tem a segunda bolinha, né? Que vai ser 5 vezes 25, que vai resultar em 125. E as duas últimas bolinhas, que vai ser 5 e 5, que resulta em 25, tá ok? No item D você tem o seguinte: agora escreva 450 e 625 na forma fatorada. Então você vai escrever 450 é igual a 2 vezes 3 elevado à segunda potência, ou seja, elevado ao quadrado, vezes 5 elevado ao quadrado. Isso é igual a 450. 625 é igual a 5 elevado à quarta potência. Tá? Quando você pega o 5 e multiplica ele 4 vezes por ele mesmo, você chega a 625. Tá ok? Beleza, vamos para a quarta questão, gente. A quarta questão diz o seguinte: verifique se os números são primos ou compostos. Números primos a gente já sabe que são números que têm 2 divisores. E números compostos são aqueles números que têm mais de 2 divisores. Então, aqueles que forem primos, você escreve primo. Aqueles que forem compostos, você escreve composto. Tá? Muito fácil, muito simples. Então, letra A, 468, composto. É um número par. Letra B, 815, composto. Eu falei para vocês que nem todos os números primos são obrigatoriamente... Eu falei para vocês que nem todos os números ímpares têm que ser obrigatoriamente primos. Tem números ímpares que são compostos, tá? O 815 é um número ímpar que é composto. Item C, 921, composto. Item D, 147, composto. Item E, 103, primo. Item F, 311, primo. Então, nós temos aí a ordem: composto, 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 composto. Primo, primo. Quinta questão, considere os números do quadro. Então, nós temos vários valores aí nesse quadro, como vocês podem ver: 2, 9, 28, 7, 16, 39, por aí vai, tá?
Então, no item A diz o seguinte: indique os números pares. Quais são os números pares? 2, 8, 16, 24 e 80. Muito simples. Letra B. Indique os números ímpares. 7, 8, 23, 39. Também tranquilo. Indique os números primos. 2, 7 e 23. Indique o número par que é primo. 2. Só existe ele. Item E. Indique os números ímpares primos. Ímpares primos. 7 e 23. F. Indique os números ímpares e divisíveis por 3. Tem que ser ímpar, mas tem que ser divisível por 3. É o 9 e 39. G. Indique os números divisíveis por 5. Os números divisíveis por 5 são aqueles terminados em 0 ou em 5. Aí só tem um, que é o 80. E a letra H indica os números quadrados perfeitos, ou seja, aqueles que possuem raiz quadrada. Então, são apenas o 9 e 16, tá? Sexta questão. Responda. Como se chama um número que tem apenas 2 divisores? Primo. Então, você escreve primo. B. Qual o número natural que não é primo nem composto? 1. C. O número 0 é primo ou composto? Composto. D. Qual é o menor número natural de 2 algarismos que é primo? 11. 11. O menor número natural de 2 algarismos que é primo é o 11. Qual o maior número natural de 2 algarismos que é primo? 97. Sétima questão, pessoal. Qual coluna no quadrado a seguir possui 3 números primos e todos divisores de 18 maiores que 1 e menores que 18? Qual é a coluna? A coluna D. D de dado, tá? Então, essa coluna possui todos os divisores de 18 maiores que 1 e menores que 18, tá ok? O 3 é divisor de 18, tá? Então, são divisores de 18, maiores que 1 e menores que 18. Tá ok, pessoal? Tem um quebra-cuca aí, tá? Um quebra-cabeça aí. Diz o seguinte: um matemático disse: o produto das idades dos meus filhos é igual a 113. Quais são as idades dos filhos desse matemático? Gente, para mim saber quais são as idades do filho do matemático, eu tenho que pegar o valor que ele disse que é resultado das idades dos 2 filhos. No caso, 143 eu vou decompor, tá? Então, 143 não dá por 2, não vai dar por 3, não vai dar por 4, nem por 5, nem por 6, nem por 7, nem pelo 8, nem pelo 9, nem tampouco pelo 10, porque os números que são divisíveis por 10 são aqueles números que terminam em 0. 143 não divide o 10 porque não terminou em 0. Então, 143, ele vai ser divisível por 11, tá? Então, 143 dividido por 11 vai resultar em 13. E o 13 é primo, só divide 1 e ele mesmo. Então, vai ficar 13 dividido para 13, que resulta em 1. Então, as idades dos filhos desse matemático, um tem 11 anos e o outro tem 13. Quando eu multiplico 11 vezes 13, eu tenho 143, que é o que ele disse que é o produto das idades dos filhos dele, tá? Gente, por hoje nós ficamos por aqui, tá? Essa foi a nossa aula do dia 1º de julho, referente à correção da atividade que eu passei para vocês em PDF, tá ok? Espero que todos possam ter feito, todos possam ter entendido direitinho a nossa resolução, tá? Possam ter tirado suas dúvidas. Espero que todos vocês tenham conseguido resolver essa atividade com sucesso, tá? Grata pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus, tenham um excelente dia e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.